Olá, meu nome é Andréia Silva, sou comunicadora aqui em Maringá e mais uma vez a gente está aqui no podcast do Inova Agro, sempre trazendo os assuntos que fazem parte da nossa vida. E hoje nós estamos recebendo aqui a Maria Eloá. A Maria Eloá, ela é zootecnista e diretora da Sociedade Rural. Tudo bem, Maria Eloá? Tudo. Bem-vinda. Obrigada, é um Ah, que prazer bom. enorme estar aqui, essa casa que eu faço parte, né? Verdade. E da Federação também da Agricultura, a gente também faz parte do Que Sindicato legal. Rural aqui de Maringá, né? Uma mulher Então é ativa muito, no muito agro. bom estar aqui e poder contribuir com algumas Menina. experiências de vida, né? Como zootecnista. Isso, com um assunto, gente, muito legal. A Mariloá, ela é especialista em integração lavoura, pecuária, floresta. O nome é grandão. Vocês conseguem já perceber como isso é importante para a nossa vida? A gente não faz nada sozinho. Tudo é um sistema. A gente vive em um sistema de colaboração. Concordam? Concordamos, né? Todos vivemos, um ajuda o outro, não é mais ou menos assim? Com o ser humano é mais difícil, mas a teoria é assim. Tudo que você faz junto é melhor e produz mais. Na lavoura isso não é diferente, gente. A importância econômica do ILPF para a nossa vida, não é, Mariloá? Sim, a integração lavoura, pecuária e floresta é hoje a grande solução para o nosso agronegócio. Por quê? Ela engloba toda a sustentabilidade. A palavrinha sustentabilidade vem do tripé, né, de parte econômica, que eu gostaria de comentar Muito bastante sobre isso importante. hoje, a parte ambiental e a parte social, que somos nós, seres humanos, que precisamos de alimento, precisamos Sobrevivência, né? sobreviver, e os animais, que também são, né, o nosso grande fornecedores de alimentos para o mundo, a nossa carne bovina, que é essa, dentro desses sistemas integrados, a gente trabalha muito com carne, leite, né? Então, é onde a gente Poxa produz vida. alimento. Me empresta a sua apostila, apostila, porque tem uma foto aqui que acho que vai exemplificar muito bem para quem está nos assistindo e para quem entenda a importância, gente, econômica quando você consegue integrar vários tipos de produção em um sistema só. A gente pode tirar daqui, dessa foto, acho que, por exemplo, um exemplo muito bacana dessa integração. Maria Lua, vamos já começar a falar disso, que é tão importante, que a gente estava falando aqui nos bastidores, desse avanço e que as pessoas precisam entender da importância econômica que esse sistema traz. Sim. Esse dado aqui, esse documento, vem da Embrapa, tá? Que é um órgão de pesquisa muito importante no nosso país, onde durante alguns anos foram estudar em vários lugares do Brasil essa viabilidade econômica desses sistemas. Então, tem sistema no Mato Grosso do Sul, aqui do Paraná, Goiás, em vários biomas do nosso país, e que foram todos para avaliar essa viabilidade econômica. Ou seja, é mais do que provado. Isso. E é um documento recente. Uhum. A grande pesquisadora desse trabalho é a Mariana Pereira, doutora, pós-doutoranda nesse assunto, e vai estar aqui em Maringá com a gente na Olha. quinta-feira, no encontro sobre ILPF, Isso. que vai ter. Ela vai vir trazer mais informações, que ela representa o Brasil no mundo hoje. Olha com que esse legal. assunto. Então, o assunto é muito importante mesmo. Ontem, quando o governador veio, assinou um documento, um projeto junto à rede LPF Olha aí. do Brasil, através da Cocamar, onde o Paraná vai ter agora um programa que chama Integra Paraná, que é Olha. para incentivar As pessoas. toda essa atividade que a gente está conversando aqui para isso. Né, para a gente produzir de uma forma que pode ser feito em qualquer propriedade do Brasil. Não importa hoje. o tamanho. Não importa o tamanho. O que importa é as pessoas quererem, né, decidirem a olhar para isso e romper com os paradigmas, com os desafios. Pois é. São grandes, mas quando a gente faz tudo isso junto, né, sair daquela cestinha de Zona de ovos, conforto. só uma cestinha de ovos, né, e ela cai e quebra, Funciona e você
não funciona mais. Isso está quebrando um paradigma de anos, né? Muito. Que se aprendeu a fazer uma monocultura. Isso. Um tipo só. Então, hoje, através da Embrapa, através de pesquisadoras como você e a colega que vai vir nesse encontro, já gente, acabou, isso não existe mais. A gente está falando de um avanço na agricultura brasileira. Isso mesmo. Eu ouvi, fazendo um curso em São Paulo, em 1999, um pesquisador apresentou primeiro a tese dele lá, de mestrado, onde ele comprovou que os sistemas de monocultura do eucalipto, na época, que em São Paulo era uma cultura muito produtiva, e os agrosilvipastoris eram 58% mais produtivos do que a monocultura do eucalipto. Já era. Que já era naquele tempo, ele mostrou. É aquilo que me fez, então, a buscar tudo isso que a gente faz há mais de 20 anos, né? Essa integração. E aí fomos agregando, produzir pecuária, bovinos com floresta. Isso que eu ia te perguntar. O que motivou, né, o AgroZoo a adotar isso? E eu fui buscar a floresta, né, a árvore, para promover sombra para os animais. Como zootecnista, as árvores foram todas retiradas das pastagens, né? As nossas pastagens começaram a ficar em estado de degradação bastante intensivo, e aí fomos vendo que o nosso solo estava ficando cada vez mais pobre, e a nossa arrobas por hectare estava muito baixa. E ainda é muito baixa, como no Brasil todo, que tem uma grande área só de pastagem degradadas, né? E aí nós encontramos uma forma de promover sombra para os bovinos, por causa do estresse térmico que a produção também caía muito, os animais sofrem muito, a reprodução cai, o ganho de peso cai, por causa do calor, né? Nós estamos aqui numa condição aclimatizada. E é isso que a gente encontrou quando você faz integração pecuária e floresta. Você põe um ar-condicionado, as pastagens mantêm a umidade do solo. Na nossa propriedade, lá no Mato Grosso do Sul, não houve geada. A geada queimou os pastos todo em volta, mas naquela área não geou. Eu mostrei agora há pouco na minha apresentação ali no Sebrae, em Nova Agro, as fotos, os dados, né? Então, tem muitos benefícios. Consegue burlar até os benefícios da natureza. Da natureza que a gente precisa. E tem muitos benefícios que ainda não são conhecidos, né? E existem muitos paradigmas também. Que o ser humano ele traz muito isso, né, na sua característica, em todos os setores, nas personalidades nossas, de reagir. Não, o eucalipto seca a terra. Nós não temos que produzir só, o boi vai pisar aqui na minha lavoura, né, depois que eu tirei a soja e coloquei o capim, o boi vai compactar o solo. Então, são dois itens, né, que são muito paradigmas. E a dificuldade que o ser humano tem, né, de mudar esses paradigmas, de acreditar que existe uma integração, né? Eu chamo de você me puxa que eu te empurro. Hora que uma coisa, né, por exemplo, esses dados aqui mostram resultados da Embrapa. Sim. Que a integração lavoura e pecuária, no terceiro ano, produziu 10 sacos de soja a mais por hectare. E reduziu os custos de insumos. A rede LPF tem todos esses dados, né? Isso é maravilhoso. Então, é muito interessante economicamente falando. E, às vezes, aqui no Paraná, a gente ainda tem muitas áreas de agricultura somente e que continuam com bastante resistência, porque não querem colocar uma gramínea, uma braquiária, porque o solo já é argiloso. Aí ficam, né, gastando mais com insumos, mais com herbicidas, com várias coisas, mesmo tendo uma alta produtividade, como a gente tem aqui no Paraná. Sim. Mas poderia ter o efeito boi, que foi esses 10 sacos a mais por hectare, e o que a gente considera como a terceira safra, o boi safrinha. Aí, você trouxe um ponto importante, que seria até a minha pergunta em relação dos desafios de fazer isso aqui no nosso país. Mas é importante a gente ver como, por exemplo, você acabou de dizer, quando o governador do estado vem, né, e já fala que está implantando algumas secretarias e alguns modelos de que favoreça isso. Ou seja, quando o poder público já vê que isso funciona e que é importante que haja esse incentivo, num estado como o nosso, que é um dos principais produtores do Brasil, né, o Paraná ele é diferente do país, quando a gente fala que somos diferentão.
Então, a gente pode dizer, então, que graças a Deus, a informação e trabalho como esse que a gente está fazendo aqui de divulgar está fazendo efeito, não é, Maria Eloá? Sim. Eu acho que ontem eu saí muito feliz daqui. Eu também fiquei feliz com essa notícia. Fica à vontade. A gente fica feliz, porque quando a gente fala, poxa, é difícil fazer isso no país quando uma política pública não ajuda. Mas se a gente tem um Estado como o nosso, não. Quando a gente tem um Estado como o nosso, que já começa a incentivar e falar, gente, façam, que isso vai ser bom para a gente, meu Deus, já é um passão, hein? Foi Passo muito importante grande. esse passo de ontem, porque para integrar a floresta, ela é um custo de longo prazo. Demora para crescer. É um pouco. Então, assim, a lavoura é de curto prazo, a pecuária é de médio, longo, né, prazo, e a floresta é de longo prazo. Os resultados, as receitas. Sim. Então, a implantação desse sistema precisa desse apoio das políticas públicas. Meu Deus. Desses recursos para nos ajudar nesse período, até vir, né, para concretizar essa viabilidade econômica. Tá. Vamos falar um pouquinho do ESG, né, que também tem um trabalho importante de apoio, né, com vocês, e de que forma que a ILPF contribui para a agenda do ESG. Totalmente. Né? Ela faz parte em tudo, como eu já comentei, né, a sustentabilidade, essa questão ambiental. E dentro do sistema com pecuária e floresta, nós temos a carne carbono neutro, que tem tudo a ver com essa mitigação dos gases de efeito estufa. Então, isso a Embrapa, eu faço parte da ajuda como técnicos, né, que fornecem as propriedades para a Embrapa fazer esses cálculos e fazer esses protocolos aqui no Paraná. E aí, essas propriedades, onde a gente tem toda a mensuração dessas gases de efeito estufa, né? E os resultados são maravilhosos. Em 2019, 18, 19, a gente fez parte de uma criação da Associação dos Produtores de Carne e Carbono Neutro do Brasil, e onde, depois com a pandemia, ela deu uma estacionada, mas o protocolo que a Embrapa criou é para a gente exportar essa carne. Existe mercado, principalmente externo, né? Ávidos para terem essa carne nossa com essa pegada, né, de carbono, dessa mitigação. Isso melhora tudo, né? Muito Preço. importante. Existe esse mercado, só que nós não temos uma escala hoje para atender esse mercado. Então, acho que o nosso governador, Ratinho, está vendo isso tudo, né? Nós temos frigoríficos, nós temos portos aqui, nós temos muita coisa. Tecnologia. Isso. Toda essa tecnologia e muitas propriedades também aqui do Paraná precisando desse incentivo. Tá. Como que o AgroZoo tem acompanhado e mensurado esses impactos da ILPF nas operações que a gente estava falando? Voltando um pouquinho ainda sobre isso. Ele tem sido muito lento, né? Assim, essa influência, sabe? Tem a rede ILPF no Brasil, onde nós temos a Cocamar como uma das que é líder, né, desse grupo de empresários que estão conduzindo isso já desde, eu acho que foi em 2010 que eles começaram a pensar nisso, né? Só que tem ampliado, em alguns estados cresceu bastante, mas aqui no Paraná nós temos no sul, através de algumas regiões que produzem floresta, que está crescendo bastante, e no sudeste está também a questão de propriedade de leite, aumentando na região próxima a Cascavel, Toledo, por ali, as cooperativas, né? E a Cocamar aqui na nossa região também, no Mato Grosso do Sul também, levando a lavoura e pecuária. Que bom. A floresta, que ainda está um pouco mais demorada. Porque demora. Né? Porque ela é a grande... Ela é o coração do sistema. É ela que dá essa viabilidade maravilhosa ao sistema. Entendi. Vamos falar do pequeno e médio produtor? Que é a grande maioria também que compõe aqui a nossa região, tem bastante, né, o pequeno e médio. Como que a gente viabiliza isso? Como que ele pode entender e começar esse processo? Como que você... Através dessa casa que a gente está aqui, né, que é o associativismo, o sindicato, as federações, onde a gente se junta, que juntos nós somos sempre mais fortes. E é viável para eles, né? É muito viável. Porque daí você produz, eu sou sua vizinha, produzo também,
Aí a gente pode comercializar isso junto e ter uma escala como se fosse uma grande empresa. Como que adapta isso no pequeno e médio, essas escalas? Através, então, dessas cooperativas, desses associativismos, né, dos sindicatos. É o caminho para eles. É o caminho. Para os pequenos produtores, sim. Eu sou uma consultora, né? E a gente vem dar consultoria e não sou ligada diretamente, mas eu faço parte de todas, como eu falei aqui, da sociedade rural, Sim. dos sindicatos, porque isso faz com que a gente se junte para nos fortalecer. Então, nós vamos vender para um mercado exterior, nós precisamos ter uma escala. Sim. E aí, juntos, a gente consegue, né, cumprir com essa escala. E até no desenvolvimento das tecnologias, as nossas universidades, os nossos institutos de pesquisa. Buscar o que tem, Isso. porque tem muita coisa para oferecer, não é, E Maria cada Eloá? região tem a sua característica. Isso. Né? Fala aquela língua, aquele mercado Entende. que gosta. Eu vou produzir uma carne para quem gosta desse, né? Vou produzir uma carne de cordeiro para quem gosta disso. É diferente da produzir para o Nordeste, produzir para o Rio Grande do Sul. Né? Então, tudo isso são características do nosso estado, das nossas regiões. E Né? são essas associações corporativistas Isso. que vai ajudar nessa identificação para cada um, que Eu conhece onde eles estão isso inseridos. É integrar. Isso é né? integrar. Aonde eu sou fraco, o outro é forte. Ai, que né? delícia falar e disso. o simples, né? O essencial é simples. Você falou de um evento que vai ter aqui na Expo Ingá? Isso. Todos estão convidados que queiram saber como é que Sim, funciona, faça esse convite. Nós vamos ter um encontro na quinta-feira Ok. sobre integração lavoura, pecuária e floresta aqui na Expo Ingá. Vai ser de manhã, aqui no nosso recinto de palestras, né? Vai vir essa pesquisadora desse material Pois aqui, é. né? A doutora Mariana Pereira, que é pós-doutora. Tem custo para participar? Não. Não? É totalmente Gratuito. convidado. É a nossa entidade aqui, junto com a Cucamar e a rede Importante LPF, que estamos convidando todo mundo para vir. Com Uma certeza. característica que eu lembrei Por agora e favor. queria comentar, né? Que dentro de todos esses anos que eu trabalho, Aham. os sistemas integrados, eles se encaixam muito bem com as mulheres. É? E nós, mulheres, Ah. nós somos, como dizia Samitiba, né, polvo. E os homens são mais característica. cobra. Né? Então, de tudo isso, de todos os lugares que eu venho divulgando, participei até de congresso, que foi o primeiro congresso mundial de LPF aqui no Brasil, em 2015, lá em Brasília, tinham 23 países, e eu dei uma apresentação do que eu estava fazendo. E uma das coisas que eu quis mostrar foi isso, que quem que está fazendo, aplicando a ILPF, no Mato Grosso do Sul, é uma área que eu atuo há muitos anos, 87% das minhas clientes são mulheres. Mas olha Os que homens notícia. tiveram mais dificuldade. Porque E é quando uma característica do Física, do masculino. Né? Ele gosta de fazer a mesma coisa está do mesmo inerente a jeito. eles, né? Isso é mais forte. E isso, a gente está vendo que a integração, então, as mulheres estão absorvendo isso muito. Então, nós tem um Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, que eu participo desde o primeiro Eloá. ano, eu e Maria Heraclese e Dona Cecília Falavinha. Aham, maravilhosa. E a gente vai ter na sexta-feira um encontro de mulheres também aqui, Sim, na sexta de manhã, as mulheres do agronegócio. sim. Vai vir uma diretora da Esteio, sumiu o nome dela agora, mas já lembro, Beth Cirne Lima, Aham. que é uma das mulheres que está fazendo um trabalho muito grande lá no Rio Grande do Sul. Ai, que Passou por toda legal. aquela crise que teve lá. E a Beth vem também participar com a gente aqui na sexta-feira. Eu acho que vale a pena convidar todas essas mulheres para vir ouvir. Não vai ser o assunto ILPF, mas vai ser o agronegócio, porque a gente precisa equilibrar esse agronegócio. Utilizar essa força masculina, essa competição, essa energia legal, né, de ir, de Sim. coragem, e com esse equilíbrio, nós, mulheres, para produzir alimento, né, produzir bem feito, com várias integrações sistêmicas, né, que vai nos levar a a É o avançar. foco do masculino com o polvo do Isso, feminino isso. para poder integrar Isso é sistema. e fazer. Isso é sistema. Então, Sabe? equilibrar o nosso agronegócio, que era, né, no primeiro congresso, nós não éramos nem 7% de mulheres. Uhum. Hoje, no Brasil, nós estamos em 35%, os últimos dados Quase da metade. Associação Brasileira do Agronegócio.
Isso é muito bom, O Mariló. Tejon, que é um dos grandes pesquisadores, né, um cientista, vamos dizer assim, que ajuda a organizar esse congresso em São Paulo. No último ano, nós fomos aqui, nós da Rural Mulher, fomos em 12 mulheres, 12 pessoas daqui, e tinham 3.000 mulheres participando no Transamérica em São Paulo. Aí a diretora desse congresso vai vir também esse ano aqui, na sexta-feira, nos convidar para o próximo ano, né, em outubro, novamente, que vai ser o 10º congresso. Então, eu faço parte disso e acho que isso é muito importante, as mulheres virem a participar. E como a gente, por, né, esse instinto materno, a gente assimila mais ainda a integração. Eu acho Nossa, que a gente não muito tá... legal essa pegada, Essa sabe? pegada, porque não é só uma questão social, né, da mulher Que é estar... um do tripé da que é um, sustentabilidade. não, mas não é só, né? Não é só isso. No econômico. Está muito mais aliada a isso, porque a gente está falando de economia, mas está falando de uma habilidade física, né? Que nós Também. temos de poder fazer essa integração. Eu acho assim, né, Mariló, que bacana a gente estar falando desse assunto e provando, através da ciência, Isso. que essa integração sistêmica funciona, traz resultados econômicos, vê um poder público envolvido nisso para provar, a gente Muito vamos legal. fazer, porque funciona. E se fala tanto em sustentabilidade, essa palavra bonita, grandona, meio ambiente, mas mais do que emocional, a gente está falando que é economicamente importante para o nosso país, para o nosso estado e viável. Muito é isso que viável. essa é a luta, eu acho, né? A bandeira. Muito viável. E um dado para combinar com a pecuária daqui, né? Que nós estamos nessa Expoingá, Sim. e eu faço parte há muitos anos da Expoingá. A pesquisa comprovou, de 4 arrobas por hectare, que é a nossa média de produção do Brasil, passou para 40 arrobas nos sistemas integrados e LPF. 40 arrobas. Eu acabei de mostrar esses dados lá, né? Muita coisa. Na apresentação. É muito. E as pessoas precisam saber disso. Se E disseminar. as mulheres, pela Compartilhem. intuição, elas conseguiram assimilar isso. Então, é Entendi. muito, muito importante. Falar E disso. pode ser todas as produtoras pequenas. Nós temos aqui no Paraná muitas mulheres produtoras de leite, de várias culturas, sabe assim? Até nessa agricultura regenerativa que a gente está falando muito agora, em vez da palavra sustentabilidade, né? Nós estamos usando muito, deixando regenerar, voltar todas essas da natureza, não é, mas com produtividade. Não é largar lá uma área, abandonar o mato, não é isso. Não, é produtividade, mais produtividade. A gente está falando até da abelhinha que sai dali para polinizar. Isso, muito. Eu estava ali embaixo agora na fazendinha da Emater vendo a área do mel, da melicultura, né? E eu, recentemente, no meu trabalho de comunicação, eu fiz um trabalho que não estava tendo abelha, não estava polinizando, foi até uma aclamação, né? Os zootecnistas vieram aclamar, a gente não tem mais abelha, as abelhas não estão... Está faltando coisas porque as abelhas estão morrendo. Então, aquilo despertou, né? Falei, poxa vida, a gente está falando da abelhinha, né? Como é importante cada processo desse sistema. É importante desde o pequeno, médio e grande produtor rural. Todos. Precisamos, sem exceção. Foram nossos antecessores, tiraram todas as árvores. Matou tudo. Né? Houve alguns desmatamentos excessivos. Está tudo certo, mas agora a gente precisa achar formas de regenerar. Então, naquele momento funcionou. Tá, a gente tudo não está bem, aqui questionando, e né? já passou, né? Tudo bem, naquele e momento agora foi. Precisamos achar já essas se entendeu. alternativas. E eu acho que o caminho é muito interessante, né? E vindo as políticas públicas e a gente conseguindo muito romper importante. esses paradigmas e, né, muito nós importante. mulheres escutarmos mais ainda a nossa intuição, eu acho que nós vamos ter realmente um grande resultado e sermos um país, como disse ontem o governador, né, de muita produção, produzir alimentos para o mundo mesmo, levar isso para, né, os outros países. A doutora Mariana, que vai vir nesse evento, ela que representa nós, levando essa mensagem para os outros países, na ONU, na FAO, um monte de lugares. Legal. Então, ela é uma pessoa que vale a pena ouvir o que ela está fazendo,
como, né, Sim, sim. cientista dessa área. Então, vamos reforçar o convite do evento. Todo mundo convidado, é de graça, não paga, vem aprender. Isso mesmo. Que Vem dia compartilhar com Isso, nós. é quinta que você falou? Quinta-feira. Quinta. E no na sexta-feira com as meninas. Dia do agro- 16. Dia 16 com as mulheres do Então, é agronegócio. 15 e 16 agora. No período da manhã. E quem quiser saber mais, rede social, Tudo na site. Expo Engata, tudo lá, Tudo lá. No Facebook, no Instagram. E sobre LPF, tem algum Instagram que você fala muito sobre isso, mas tem algum outro específico, não? Eu não tenho Não? o meu, mas vou fazer, se Deus quiser. Faça né? para E- disseminar mas, isso, assim, Mariló. A Embrapa, Embrapa. eu acho que É é o uma melhor ferramenta. caminho, a melhor ferramenta, é onde tem ciência com muita Boa. categoria, né? E Pesquisem. esse Brasil é muito extenso. É um né? continente, É um Mariló. continente e que tem uma variabilidade enorme de resultados, de coisa boa. Então, É. acho que é por aí que a gente tem que País da continuar. Amazônia, Da né? Amazônia, do Cerrado, Do Cerrado. do Nordeste. Tudo rico. Temos uma integração, você falou aí, eu lembrei, em Alagoas, com coqueiro e vacas de leite, a coisa Nossa, mais linda é. do mundo. Uma das maiores plantações de coqueiro do país está lá. E com vaca de leite embaixo, produzindo na sombra, coisas muito produtivas. Eu vou para lá agora, dia 30, vou ver. Procura que você vai Porque se encontrar. olhar... Faz um tempo que eu não vou para E- Alagoas e agora eu resolvi voltar. E eu fui para uma plantação de coqueiral lá, Isso. enorme, né? Dono de um industrial, inclusive. E aí, olha só, eles estão fazendo isso agora, produzindo leite debaixo do produzindo coco. leite lá embaixo do coco. Eu tenho fotos, tem muita coisa legal e é muito interessante. Que Então, delícia. essa variabilidade, né? Aqui no Paraná, a gente tem uma região que produz leite ali, Toledo. Sim, É uma área mais inclinada, né? Com É. declive, mas temos com floresta bastante já. funcionando bem, Funcionando né? Esse bem, sistema. né, tem indústrias, tem mercado por perto, querendo essa madeira de qualidade, né? E a gente já tem o leite como uma atividade muito interessante no Paraná, né? Há muitos anos já, Sim. por causa das regiões ali, da região do leite, né? No Sim. Isso aí. Castro, Carambeí, que também produz muito leite. E está entrando devagarzinho, nós Delícia. vamos conseguir, sim, se Deus Avançar. quiser. Que bom saber sobre isso, né? E LPF. Gente, todos os canais de consulta tá aí. Esse foi o bate-papo com a Maria Eloá, que é zootecnista, diretora da Sociedade Rural, especialista neste assunto. Eu não sei vocês, mas eu aprendi muito e feliz com esses avanços, né, de informação dentro do agronegócio. Muito obrigada por você Eu estar agradeço aqui imensamente. e dividir conhecimento. né? Eu fiz parte da 10ª Expo Engá, Ai, que delícia. e aí eu estou celebrando muito aqui, né? 10 anos. É, 10 anos. é. Uma década. Isso é muito bom. E agora nós estamos fazendo 51 Isso, de Né? idade. de Uma jovem idade. senhora. Então é uma delícia estar aqui, né? Podendo contribuir dessa forma. É com maravilhoso. Tudo isso. Prazer muito te conhecer. Obrigada, eu também, Viu? adorei. Tá aí, esse foi mais um episódio com a gente. Fica por aqui, que ainda vai ter tanta coisa, gente, nesse canal. Não percam nada, que muitos assuntos a gente vai conversar. Até breve.